STJ rejeita liminar do Duílio em escândalo de cartões corporativos do Corinthians. O Corinthians vai buscar 6 reforços no mercado da bola. Ô Duílio, você tá com medo, Duílio? Quando o Duqueiroz era titular do Corinthians, eu falava, o Mandaca é melhor que esse Duqueiroz aí. O pessoal achava que eu era louco. O Duqueiroz sumiu. O Mandaca, o Vasco quer, o Botafogo quer, o Santos quer, o Red Bull Bragantino. E eu falei isso ontem aqui no canal. Nós estamos falando de 17 milhões, só que o Corinthians tem 40%. Então, nós estamos falando de 9 alguma coisa, quase 10 milhões. Que o Corinthians teria que dar ao Juventude. O canal Tapa na Orelha analisou a derrota judicial de Duílio Monteiro Alves com o STJ, mantendo a investigação sobre o uso irregular de cartões corporativos em sua gestão. Já o canal Café do Setorista destaca a gestão de Osmar Stable, que quitou dívidas urgentes e derrubou o Transfer Ban, dando chances para que o Corinthians foque em 6 reforços pedidos por Dorival Júnior, negociando nomes como Mandaca, o zagueiro Gabriel Paulista e avaliando o lateral Santiago Arias, buscando equilibrar a experiência do elenco com vigor físico. Vamos logo. STJ rejeita liminar do Duílio em escândalo de cartões corporativos do Corinthians. Bom, é isso aí. Hoje o Diego Garcia trouxe a informação, hoje meio-dia, né, sobre essa questão da medida liminar pedida, que é muito parecida, né, com a questão do mini-mercado, do nosso queridão Oliveira e outras coisitas mais. Por quê? Porque estão todos desesperados com as investigações. Eles estão usando os mesmos fundamentos para que haja um trancamento da investigação, né? Quanto aos atos praticados dentro do Corinthians. Né? É só no Corinthians, né? Que eles têm que fazer isso. Os demais já tiveram todas as investigações. No Duílio que a gente tem que parar. E aí, que fala do Duílio? Douglas, você tá querendo falar alguma coisa? A questão é a seguinte: eles querem parar investigações. Só que não tá batendo com o que ele falou. Ele falou que tá do lado das autoridades, que tinha que pegar e investigar, doa quem doer. Ô Duílio, você tá com medo, Duílio? Eu tô indo em cima do que você falou. Não falou isso aí, Reis? Falou que ele tá cansado. Ele tá cansado de ser. Ele tá cansado de ser. De se defender da gestão dele, um negócio desse, né? Então. Ele cansou tanto que ele tá subindo, né? Mas se ele só fez cagada a gestão inteira, é óbvio que ele vai ficar se defendendo o tempo inteiro. Mas vamos lá. Vamos entender aqui o que rolou aqui primeiro, depois a gente entra nesse debate. O STJ rejeitou um habeas corpus com pedido de liminar de Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, no caso dos cartões corporativos. O caso dos cartões corporativos do clube veio à tona no ano passado, quando foi noticiado que o Timão pagou serviços e produtos pessoais durante a gestão de Duílio entre 21 e 23. Com compras como cerveja, cigarro e remédios para disfunção erétil. Documentos mostravam pagamentos de até 80 mil em espécie. Isso aqui, só para constar, há uma incorreção na própria matéria aqui do Diego Garcia. Vamos lembrar que existem custos de cartão corporativo e existem o centro de custos que não foi denunciado ainda, ok? Esses 80 mil em espécie de outubro que estão ainda a se desnudar pelo Ministério Público. Por quê? Porque isso daqui envolve, em teoria, o uso de empresas de fachada, certo? Aquele mini mercado que o Corinthians não, né? O centro de custos da presidência teria solicitado muitas marmitas e alface com certeza. Em setembro do ano passado, o Ministério Público pediu à Justiça que os últimos 3 presidentes, o Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e André Sanches, fossem afastados dos conselhos deliberativo e orientação do clube, durante as investigações do órgão sobre o possível uso indevido de cartões corporativos. Duílio alegou constrangimento ilegal no processo, por não ver justa causa qualificada e por se tratar de tema interno de uma entidade esportiva, cuja gestão e contas foram aprovadas pelos órgãos estatutários. E eu já falei sobre isso. Não adianta você convalidar a ilegalidade. Não é porque o seu grupo tem maior relevância política dentro de uma associação que os atos serão legais. E isso eu dei exemplo em 24. A ilegalidade será por si só, no direito abstrato, uma ilegalidade por ferir uma lei, uma norma, um estatuto. Ele vai ser ilegal de qualquer maneira.
ainda que haja convalidação de uma associação ou de um grupo associativo. Mas essa é a alegação do próprio Duílio Monteiro Alves. Para o Cartola, a investigação é baseada em documentos apócrifos e possivelmente ele nem dá certeza, possivelmente subtraídos da sede do clube. Ou seja, estamos dizendo que o nosso querido Bruno Cassucci subtraiu? É isso que é a alegação do Duílio Monteiro Alves? Matérias de jornais e vídeos de redes sociais sem cadeia de custódia, configurando prova ilícita e, por derivação, contaminando medidas como a quebra de sigilo bancário. Os caras jogaram assim, jogou na parede e vai que cola, irmão. Jogou o negócio, bota na parede e vai que cola. Duílio diz que houve quebra indevida de sigilo bancário e fiscal do clube, o que reforça o constrangimento ilegal. Só é indevido se não foi com devido à decisão judicial. Sigilo bancário e fiscal do clube. Deixa eu falar um negócio. Quando está constatado crime, não se enquadra isso daí, viu, Duílio? Quando está também, ele está defendendo o interesse do clube dele, porque a quebra de sigilo é do clube, não dele. Ele está defendendo o direito alheio. O clube está no qual ele já não é, ele não possui legitimidade nesse caso, a não ser o presidente, nesse caso não foi ele. Achei curioso. O STJD, porém, não verificou ilegalidade no procedimento e rejeitou o pedido liminar. Lucas Nup, advogado de Duílio, disse à ESPN que a defesa do ex-presidente está confiante em um desfecho positivo para o Cartola do caso. Veja abaixo a nota enviada pelo representante. A decisão proferida pelo STJ refere-se exclusivamente à análise do pedido liminar. Isso é óbvio, tá? O pedido liminar é mais difícil de ser concedido. Apresentado no recurso ordinário em habeas corpus, em juízo preliminar, não havendo qualquer apreciação definitiva. Isso também é verdade, que não entra na questão meritória nesse momento. Isso aí a gente já tratou disso 2 anos atrás. O indeferimento da liminar não representa juízo de valor sobre a legalidade da investigação ou sobre as teses apresentadas pela defesa. Não é bem assim. A questão é que você precisa do fumus bonus iuris e o perigo da demora, o dano irreparável, eventualmente estaria ali também imbuído. Se ele verificasse ilegalidade, flagrante, aí poderia ser incluído, certo? E prejuízo já teria qualquer tipo de prejuízo, porque a imagem estaria arranhada. E nesse caso, liminar, né? É muito mais... Ele confessa que eu gastou. E ele já confessou no Ministério Público também, né? Então, assim, a apropriação indébita qualificada poderia ser inserida nessa demonstração, já que eu estou falando teoricamente, então, em tese, tá? Trata-se de uma decisão processual comum nesse tipo de medida, especialmente em fase inicial, quando o tribunal aguarda informações das instâncias inferiores e parecer do Ministério Público Federal. A defesa permanece confiante de que, no momento oportuno, o mérito será analisado de forma técnica e aprofundada, oportunidade em que fará demonstrada a ausência de justa causa para a persecução penal, bem como a correção da conduta adotada por Duílio Monteiro ao longo de sua gestão. Isso efetivamente não estará demonstrado, pelo menos com o que foi apreciado. Seguimos acompanhando o regular andamento do processo. E é isso, é a parte do direito que nós já conhecemos, e já falamos sobre esse tema também. A grande questão vai ser o motorista que vai pagar o pato? Eu não sei. O motorista, né, se recusou a falar, mas tá com a assinatura dele lá. Cuidado, eu falo pra vocês, cuidado com a questão da delação premiada. Quando apertar o mais fraco, uma hora vai acontecer. Falei isso, inclusive, na questão do Cassundé. É muito provável que, se você apertar um pouquinho, você ainda consiga fazer um aperto suficiente para ele soltar alguma coisa, se necessário. Mas como saiu do jeito que saiu, talvez não aconteça. E não aconteceu nesse momento. Mas a rejeição era natural, porque passou pelas instâncias e é uma investigação criminal ainda, no qual restou configurado. Inclusive, no caso do Andrés, se restou configurado, segundo a juíza, de forma qualificada, a apropriação indébita, segundo a juíza, tá, que fez a redistribuição, muito bem fundamentado, segundo ela, e o Duílio, de certa forma, fez uma confissão recente, eventualmente, hipoteticamente, podemos ter o mesmo destino. Lembrando que, na minha concepção, já falei isso algumas vezes, o caso do Duílio é muito mais grave do que do Andrés. Infelizmente. Para muitos, infelizmente, porque é o peixe grande, né? Mas na minha concepção,
A questão do Andrés é muito objetiva, que é a questão dos cartões, teoricamente. E agora a questão da associação, da possível, hipotética lavagem e da questão do crime tributário. Porque a moça acabou, né, entregando o chefe pela boca. E a questão do Duílio é muito mais complexa, mais difícil também. É mais difícil. Mas vale lembrar que é um período muito maior do que aquele único mês. Então, tudo isso pode ensejar ali uma situação mais complexa, mais difícil e pode pegar o Duílio pelo pé. Conversei com uma pessoa importante hoje no Corinthians sobre o Mandaca. O Corinthians foi lá, entrou em contato com o Mandaca. Outra informação que eu trouxe para vocês em primeira mão. Falou com o Juventude e o Juventude está pedindo 17 milhões de reais no Mandaca. Só que o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Mandaca. O Mandaca é um jogador voluntarioso, que tem bom passe, bom na marcação, é alto, tudo que um volante precisa. Não é perfeito, claro. Nós estamos falando de 17 milhões, só que o Corinthians tem 40%, então nós estamos falando de 9 alguma coisa, quase 10 milhões, que o Corinthians teria que dar ao Juventude. Qual é a ideia do Corinthians? Que o Corinthians, eu nem sei se fez, mas se não fez vai fazer, ficou meio no ar assim, o que eu entendi na conversa, é que o Corinthians deve propor, ou já até propôs, repito, ao Juventude, o Juventude ficar com uma porcentagem do Mandaca e o Corinthians pagar menos ainda desses 10 milhões. Lembrando, o Corinthians tem 40%. Em vez do Corinthians ficar com 100% do jogador, o Corinthians deixa o Juventude com 20% ou 30%, paga uma merreca e vai ser importante para o Juventude, porque depois, se o Mandaca for vendido pelo Corinthians, o Juventude vai ter 20% ou 30% do jogador. Eu acho uma boa contratação o Mandaca. E outra, eu posso estar errado, mas eu acho que eu já provei não estar errado com o Mandaca. Os mais antigos do canal, lembra que eu falava que quando o Duqueiroz era titular do Corinthians, eu falava, o Mandaca é melhor que esse Duqueiroz aí. O pessoal achava que eu era louco. O Duqueiroz sumiu. O Mandaca, o Vasco quer, o Botafogo quer, o Santos quer, o Red Bull Bragantino, e eu falei isso ontem aqui no canal. Se o Red Bull Bragantino quer, meu amigo, contrata, porque esses caras não são bobos. Quantos caras o Red Bull Bragantino pegou que não valiam nada e valorizaram? Claudinho, Arthur, lembra? O Arthur do Palmeiras? Claudinho, Arthur, até o Jojo agora, recentemente, mas quem? Ontem eu citei outros lá. Jogadores que eles contratam, você não dá nada pelos atletas. Ninguém quer. Daqui a pouco, pá, o cara estoura. O Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista foi revelado pelo São Paulo. O Elinho. E eles vendem bem depois. Eu acho que é uma boa contratação, tá? E os moldes que o Corinthians está tentando, eu acho que é muito criativo, velho. Né? E é o Marcelo Paz. O Marcelo Paz que está nessa negociação com o Juventude. E eu até ouvi de uma pessoa hoje que me disse o seguinte, Samir, agora vamos ver o Marcelo Paz, né? Vamos ver a habilidade dele. A ideia é essa aqui, o projeto que a gente tem é esse, Marcelo Paz ia levar, acho que já até levou já, por isso que eu tô falando ia ou não ia, ou já levou, porque eu peguei essa informação, era hoje no início da tarde, tá, gente? Depois do almoço com a Fiel. Então, talvez a proposta já até aconteceu. E eu acho que o Mandaca é um nome interessante, tá bom? Claro que o Corinthians vai precisar de um nome de peso, vai. O Dorival Júnior quer muito, eu acredito que ele quer muito, ele quer um meio armador. Mandaca, Dieguinho. Eu acho que o Corinthians vai contratar, eu vou dar o número de reforços que o Corinthians vai contratar. 6. Pelo menos é o que pediu o Dorival Júnior. Laterais, volantes, ou volante, 1 ou 2, meia e 2 atacantes. E 2 de beirada. Dorival quer 2 de beirada, de velocidade. Porque ele quer mudar um pouco a maneira do Corinthians jogar. O Corinthians, às vezes, é muito previsível. Né? Não é que é muito previsível. O Dorival ele tem 4 ou 5 variedades assim, em questão de tática, né? Variação tática. São umas 4 ou 5 variações táticas que o Dorival tem no jogo. Só que, às vezes, por exemplo, ele tem que fazer a saidinha de 3, ele não pode fazer a saída com linha de 4, porque ele não tem os jogadores de beirada lá na frente, que são chamados de extremos hoje. Então, agora com o Transferban pago, o Corinthians vai buscar 6 reforços no mercado da bola. 6.
Um já tá aí, que é o Gabriel Paulista, que faz exames nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava. Se passar nos exames, eu acho que vai passar porque ele estava jogando, apesar que no Corinthians todo mundo falou para mim, não crava não. Eu fiz questão de trazer isso para vocês ontem, conversei com pessoas hoje, falaram, Samir, não crava não, porque é um cara de 35 anos, já teve lesões, quanto mais velho, mais lesão muscular vem, então a gente tem que esperar um pouco em relação ao Gabriel Paulista, mas ele vai ser, tem tudo, né, para ser um dos reforços, né, do Corinthians agora, né, na temporada 2026. Então o Corinthians está aí em busca de jogadores. Laterais estão sendo oferecidos e amanhã eu creio que eu consigo trazer algum nome para vocês de jogadores que estão sendo oferecidos e avaliados pelo Corinthians. É que eu filtro bastante também, porque as pessoas acham que não, né? Eu dou bastante nome, que nem o mandar que eu dei, todo mundo já confirmou, já agradeci aí, Fabiane, já agradeci todo mundo que deu crédito, né, do Mandaca, né? Aliás, o time do Povo também soltou essa informação. Enfim, as informações que a gente vai trazendo, algumas eu até filtro, porque se for ficar soltando todo mundo que é oferecido, ia ser um blend de oferecimentos, né? Ia ser um blend de informações. Mas alguns, assim, acho que eu vou conseguir atualizar vocês já amanhã, aqui no canal Café do Setorista, porque agora o Transferban pago, eu consigo já trazer coisas mais concretas, tá? Então o Corinthians vai em busca de jogador livre no mercado e o Dorival ainda está sonhando com contratação grande. Dorival sonha com Claudinho, Cebolinha, Michael. Eu conversei com uma fonte importante no Corinthians, ela falou para mim, não descarte ninguém quando eu citei esses nomes. No dia eu não citei nem o Claudinho, no dia eu tinha citado o Michael e o Cebolinha. E o Alan do Flamengo foi um cara que o Dorival pediu, o Corinthians foi lá, conversou, ele avançou lá com o São Paulo, mas, cara, se melar com o São Paulo a negociação, você pode ter certeza que nós vamos ouvir aí no noticiário corintiano o Alan, porque eu sei que o Dorival foi lá no Alan, trabalhou com ele, né, jogador volante do Flamengo. Eu não sei o que vocês acham desse jogador. E quando eu falei de Michael e Cebolinha, eu falei, já posso descartar esses dois? Até para não ficar criando essa expectativa em vocês. A fonte falou, não descarta ninguém. Eu gravei e falei, ó, ainda há esperança. Agora é a gente, né, aguardar, né, e ver o que o vai acordar com Alisson e Alan. Cara, o Heron tá dizendo aí, vai acordar com Alisson e Alan. Eu, sinceramente, velho, são bons jogadores para compor o elenco. Alan, o Wallace, Alan e, você falou, Alisson, né? Alisson e Alan. Mais o Mandaca, cara, para um time que vai disputar 5 competições na temporada 2026, entendeu? Eu acho que seria interessante. O problema desse Alan, e vocês têm razão, é o que eu me empolgo mais com o Mandaca do que com o Alan, porque é um cara que machuca muito o nosso querido Alan. O Corinthians queria o Pierre do Fortaleza, mas não evoluiu, né? Fortaleza comprou o jogador lá, junto a Tombense, para tentar revendê-lo. Cara, eu acho que são nomes aí interessantes, entendeu? Do que o Corinthians tá buscando no mercado. Não é nenhum craque. E o Corinthians quer 2 laterais, né? Um lateral esquerdo e um lateral direito. Vários nomes foram oferecidos. O Arias, né? Eu não sei quem trouxe o Arias, o nome. Não vou... Eu dei o crédito no dia, agora eu esqueci. Mas é jogador do Bahia, né? Jogador do Bahia não, né? Tá livre no mercado, mas jogou recentemente no Bahia, tem uma amizade muito grande com o Memphis Depay. É um jogador que, enfim, o Corinthians está avaliando. E a gente vai ter que aguardar para ver se vai contratar ou não. Cara, é meio loucura eu falar isso, né? Eu não conheço muito, mas eu temo pela idade, né? Porque a gente já está contratando um zagueiro de 35 anos, o Gabriel Paulista. A gente já tem o André Ramalho acima dos 30. A gente tem o Gustavo Henrique acima dos 30. A gente tem o José Martínez acima dos 30. A gente tem o Carrídio acima dos 30. A gente tem o Memphis acima dos 30. Cara, eu acho que a gente precisa trazer um equilíbrio, né, para esse elenco agora. A gente precisa muito de
de saúde física, né? O Arias é um lateral de 34 anos já, jogou no Atlético de Madrid, enfim, tem uma experiência, né? Isso é bom também para uma Libertadores, você ter jogadores experientes, né? Jogaram grandes ligas, também jogou com o Memphis no PSV, enfim. Só que a gente precisa de intensidade, a gente precisa de saúde física. Eu reclamei muito, né, sobre isso na temporada passada, né, na temporada 2024, né, desculpa, 2025. 24 também já reclamava da saúde física, tá? Savarino. Cara, o Savarino é o seguinte, o Botafogo quer vender o Savarino. O Botafogo não quer fazer trocas. O Corinthians colocou à disposição, na época, tá? Isso aí acho que já faz uma semana, isso eu posso cravar para vocês. O Corinthians ofereceu Félix Torres e Pedro Raul pelo Savarino. Primeiro ofereceu só o Félix Torres, depois ofereceu o Pedro Raul também. Só que o Botafogo não aprovou. Agora, se surgiu a informação que o Botafogo quer o Pedro Raul, aliás, sobre o Pedro Raul, o Botafogo não respondeu, eu não lembro da resposta. Do Félix Torres houve a resposta negativa, e quando ofereceu os dois, eu não sei se eu não fui atrás para saber a resposta do Botafogo. A questão é essa daí, tá? Envolvendo aí o Savarino hoje. E atacante, a notícia que eu tenho, não tenho nomes, tá? Eu sei que o Dorival quer jogador de beirada de campo. E por enquanto é isso, entendeu?